Olá, meu nome é Efigênia Brasilino, eu sou especialista em Direito Médico e da Saúde pelo Instituto Einstein e também em Direito Tributário. Eu sou advogada e aqui na CAMED eu vou falar com vocês sobre um ponto muito importante que gera ansiedade e preocupação, mas que precisa ser observado no dia a dia, que é a prevenção legal. Nessa aula nós vamos falar sobre 3 pontos importantes. O primeiro, dicas gerais, conselhos para você fazer o seu primeiro plantão. O segundo, quais são as possibilidades e as hipóteses de gerar responsabilidade ética para o médico. E a terceira, que é como evitar essas responsabilidades e ter uma carreira mais segura. Então vamos para o primeiro ponto. Quando você for dar o seu primeiro plantão, existem alguns conselhos práticos que vão auxiliar a reduzir a ansiedade. Primeiro delas é você conhecer o ambiente. Procure saber onde fica a sala do diretor técnico, a sala da enfermagem, a farmácia e outras salas que você tem necessidade de abordar e acessar durante o seu plantão, no caso de uma emergência. O segundo conselho é, não faça o plantão sozinho. Se você tiver disponibilidade, faça sempre em dupla. Isso vai facilitar até para você memorizar e ao mesmo tempo discutir a anamnese e as indicações dos casos. E o terceiro é, entenda bem do código de ética e das obrigações legais que você tem que atender durante seu plantão. Por exemplo, o sigilo médico. Quando você acessar o plantão, você tem que fazer o login. Normalmente, a maior parte das instituições, você faz o login no prontuário médico. Lembre-se de sempre se deslogar e sair deixando a sua senha apagada para isso não gerar uma responsabilidade. Porque outra pessoa acessando o prontuário médico, essa ação pode caracterizar violação do sigilo médico. Esse é um conselho importante. Segundo, nos casos de atendimento à criança, sempre se certificar de quem está acompanhando o menor, se é pai, mãe ou responsável. Essa também é uma forma de se prevenir e evitar a violação do sigilo médico. Outras questões também relacionadas à própria medicina, você precisa entender, que é a anamnese do caso. Se você é um residente, você tem alguns protocolos a seguir e o conselho que nós damos é sempre ter em mente esses protocolos para fazer uma boa anamnese e não correr o risco de praticar um erro médico. E aí, com isso, nós já passamos para a segunda parte da aula, que é quais são as hipóteses de responsabilidade médica? Por que a gente fala sobre isso no primeiro plantão? Porque o médico ele pode cometer negligência, imprudência ou imperícia e com isso ser responsabilizado na esfera civil, administrativa e criminal. O que é imprudência? É quando o médico ele age além do que ele deveria. Se você não tem certeza de um diagnóstico e você está fazendo seu primeiro plantão ou você é residente, busque quem está na linha de frente e que está acima de você, como o diretor técnico. É uma figura de autoridade dentro do hospital e que é responsável por algumas condutas e especialmente na tomada de decisão de casos complexos. Então, o médico, quando assume uma responsabilidade e pratica um ato sem ter muita visão da consequência, ele comete imprudência. A negligência é quando ele sabe que precisa fazer, não faz e isso incorre algum dano. Então, negligenciar é um exemplo claro de você, por exemplo, deixar o prontuário aberto e não trocar a sua senha. Ou o paciente mencionar algum sintoma, você sabe qual o protocolo para tratar aquele sintoma, não tratou e isso evoluiu para um óbito. Nós tivemos casos assim, infelizmente, com alguns residentes que não se atentaram a esses protocolos. Então, a negligência ela tem essa característica. Imprudência, negligência e a imperícia. É quando você não tem expertise, tem boa vontade, quer ajudar e acaba cometendo um erro médico. Isso acontece muito nos casos de médicos não especialistas que querem, às vezes, nichar e na aprendizagem prestam serviço. Por isso que é muito importante no seu plantão você entender as limitações e as responsabilidades éticas que você pode ter. E sempre que você tiver dúvida, lembre-se dessa figura do diretor técnico. Para ele você pode recorrer, pode tirar alguma dúvida e no prontuário fica a dica de você registrar a conduta que ele também te auxiliou. Agora vamos para a última parte que eu acredito que é a mais importante da nossa aula. Como se prevenir de erros e ao mesmo tempo de sanções éticas. A primeira delas é conheça seus direitos. Se você não souber na prática o que você pode ou não fazer do ponto de vista ético, você pode, na maior boa vontade do mundo, ajudar o paciente e se prejudicar. Isso acontece muito no dia a dia, principalmente com quebra de sigilo ético. Vou dar um exemplo aqui, contar um caso real que aconteceu de uma médica que era reumatologista e ela apoiava um outro médico que era especialista e ela precisou ligar para a paciente para avisar da próxima consulta. O número que constava lá no prontuário médico era o número de uma pessoa que não era a paciente, era o número do namorado dela. Essa médica ligou, se identificou e pediu para que o namorado desse o recado. Dias depois, a paciente
retornou para a consulta e, desesperada, com raiva, ameaçando processar esse médico, disse que esse não era mais o namorado, era o ex-namorado. E com isso, o diagnóstico de fibromialgia foi vazado para o ex-namorado, que ela não gostaria de hipótese nenhuma que soubesse, para não sentir pena, toda essa relação que nós temos com as pessoas ao nosso redor. Então imagine, ela teve um direito lesado. Então quando você conhece o que você pode ou não fazer, você evita ter dores de cabeça, processos no futuro. O segundo ponto muito importante é: tenha alguém com quem você pode contar nos momentos difíceis do ponto de vista legal. Um advogado, um conselheiro, pessoas que conheçam sobre os seus direitos e podem te ajudar no dia a dia. Porque no caso de um gerenciamento de crise, que é até um dos produtos que nós temos aqui na Camed, você pode, nesse momento, se reunir e evitar que o seu nome seja divulgado na mídia. Acontece bastante, nós sabemos, de pacientes irem em redes sociais, em portais de notícias, denunciarem médicos que muitas vezes não estão errados só por causa da mídia. Então fica aí esses conselhos na nossa aula, siga a Camed nas redes sociais e conte conosco para a proteção da sua carreira médica. Afinal, nós estamos cuidando de quem cuida.